A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é daquele que confia em você mesmo? Você confia em você? Hein? Confia? Ou você confia naquele lá de cima, Deus Todo-Poderoso? Em quem você confia? Aleluia! Preste atenção nesse vídeo, porque você vai ouvir algo interessante. Aleluia! Você vai ouvir algo interessante da parte de Deus. Falta pouco para me terminar aqui. Tudo empoeirado, muita poeira. Você é daquele que confia em si mesmo ou você confia em Deus? Deus testa a nossa confiança nele. Deus testa a nossa confiança nele. Precisamos confiar em Deus. Mas para nós confiar em Deus, nós precisamos aprender muitas coisas, sabe? Não depende só de mim, depende de Deus. Eu não sou capaz de fazer a obra de Deus, mas Deus me torna capaz. Então presta atenção no sonho que eu tive esta manhã. Eu tive um sonho esta manhã, aleluia, muito interessante. Por quê? Porque eu ia numa igreja. Quando eu chegava naquela igreja, eu começava a observar como aquela igreja funcionava. Então, os louvores, aquilo tudo, eu fiquei observando tudo. E aí o pastor veio com a oratória dele. Então, antes dele trazer a palavra, ele olhava para dois obreiros e falava assim: veja aí, faça pesquisa aí primeiro dessa palavra que eu vou ler, porque eu quero pregar no original, no hebraico. Pregar no original, no hebraico. Tá certo isso? Vê aí. Aí mandava ele lá procurar, porque eu quero pregar certo. Eu não quero pregar errado, não. Então falava lá as palavras em hebraico lá, e aí começava a oratória dele, aquela oratória dele bem dirigida, e eu começava a olhar o povo. Eu olhava para ele, estava no grau de uma escada, né? Uma escada de concreto, ele estava num dos no segundo degrau, primeiro, segundo, e toda a igreja assim. A maioria da igreja aceitando tudo aquilo que aquele pastor estava fazendo. Como se ele dissesse assim: para pregar a palavra de Deus, tem que conhecer o original no hebraico, sabe? E eu só observando ele. Aquelas palavras de homem, aquelas palavras vazias, sem unção, sem graça, sem poder, sem autoridade. E o povo tudo. Mas eu notava que no meio daquele povo, tinha um povo que eu não concordava com aquilo. Era um povo espiritual. Já o outro povo era um povo, podemos dizer assim, um era o trigo, o outro era o joio. Um povo insatisfeito e o povo satisfeito. Quando eu olhei do meu lado, tinha um irmão, começava a falar. Que palavra é essa? Aqui, ó. É só dar oportunidade para essa irmã aqui. Ó, dá oportunidade para essa irmã aqui, porque essa irmã aqui prega muito. Essa irmã prega muito. Aí a irmã saía de perto dele: que isso, não fala isso. Sabe?
Aí, dali ele saía e ia para o altar, subia o púlpito e começava a orar. Nisso que ele começava a orar, no sonho, ele começava a orar, e até que estava empolgado na oração. Eu notava que a igreja começava a ter um alvoroço. Aqueles que estavam incomodados com a palavra, já começou a gostar. E aqueles que estavam gostando da palavra que ficaram incomodados. Você está entendendo? 2 tipos de pessoas há na igreja. Sabe? Os espirituais, os carnais, os religiosos e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é você nessa situação? Quem é você? Muitas igrejas, se o pastor mudar, sabe? Sair da teoria e entrar na prática espiritual, aqueles que estavam do lado dele vão ficar contra ele, e aqueles que estavam contra ele vão ficar do lado dele. Vai sempre haver perdas. Vai sempre haver perdas. E eu notava que os carnais começavam a se manifestar. E no sonho eu só olhava, não falava nada, não dizia nada. E Deus começou a me chamar a atenção para quê? Se você é espiritual, você vai ter espiritual do teu lado, mas os carnais nunca vão ficar a teu favor. Mas Deus pode fazer uma obra na vida dos carnais. Bom, eu comecei esse vídeo falando de confiar em Deus. Você confia em Deus ou confia em você? Em quem você confia? Teoricamente falando, você tem que confiar em você, né? Tem que conhecer a Bíblia, tem que ler direitinho, tem que conhecer o hebraico, tem que conhecer o original e aquela coisa toda para pregar direito, aquela coisa. Tem que conhecer a homilética, a arte de pregar, tem que conhecer os textos, né? mais os textos doutrinários, doutrina da salvação, doutrina da fé, doutrina da graça e aquela coisa toda, aquela teoria toda. Mas se não tiver graça, não tiver unção, não vai adiantar de nada. Não vai sair nada daí. Então, vamos lembrar do que Jesus falou para os seus discípulos. Precisamos lembrar. Sabe? Jesus não mandou nada a eles estudar. Olha o que Jesus falou com eles. Mateus, capítulo 10, versículo 16 em diante. Olha o que diz. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis como o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Tá vendo? Aleluia! O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Dependência exclusiva de Deus. Porque se até eu falar, eu vou depender de Deus para responder perguntas, então eu preciso depender de Deus para pregar, para oratória, para um sermão, para um ensino. Jesus estava falando que você não precisa ser inteligente, você só tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus, a sua boca tem que ser dirigida, aleluia, pelo Espírito de Deus, as palavras, Ele vai colocar na tua boca. Por isso que a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Timidez é um espírito.
que não deixa uma pessoa se manifestar no reino de Deus. O reino de Deus é feito com palavras de poder e autoridade. Então, quando o homem depende do seu conhecimento bíblico, teológico, hebraico, aramaico, na filosofia, aquela coisa toda, ele está o quê? Dependendo dele mesmo. Se ele não tem, ele não pode. Mas quando você, aleluia, ainda que não lê direito, ainda que não fala muito bem, depende de Deus, é cheio do Espírito Santo, com certeza a boca de Deus vai falar na tua boca. Quem vai falar é o Espírito de Deus através de você. Aleluia. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu recebi quando jovem o dom da profecia. Às vezes, se deixasse, ficava profetizando 10, 15, 20 minutos. Tinha vezes que parecia que eu explodia, as palavras vinham como torrente de águas, como uma cachoeira, e eu falava assim, se é o Espírito de Deus, porque eu não estou colocando nada de mim. Isso me tornou dependente de Deus. Mas quando o homem quer se apegar à leitura, essas coisas, não digo que você não tem que ler, mas você tem que ler sim. Mas depender de Deus. Aleluia. Quem é você nessa história? Quem é você nesse sonho? Hein? Quem é você? Qual é a tua qualificação? Qualificação de homens ou de Deus? Pense nisso. Pense. E que Deus te abençoe.